tema de hoje é sobre pensão alimentícia, um direito que os filhos possuem ao longo da vida. Mas será que depois da maioridade esse direito segue em vigor? É isso que a advogada Samara vai esclarecer agora para nós. Bem-vinda mais uma vez ao Ver Mais e já nos explique quem tem direito de receber a pensão, Samara. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Então, as pessoas pensam que chegou a 18, automaticamente corta esse direito. Mas não é bem assim, né? A pensão alimentícia hoje, ela não é só para filhos menores, ela pode ser para mães, para netos e também para quando a pessoa adquire a maioridade, mas permanece com uma necessidade ou permanece inclusive com alguma doença. Então, ela não corta automaticamente aos 18. Mas são apenas os filhos, quais são os filhos que têm direito? É sempre quando os pais são separados, tem que entrar em um acordo, como faz? O que acontece? Quando os pais muitas vezes se separam, não é só quem é casado no papel. A questão da união estável também, basta que tenha a vinculação, né, de filho, pai, para que tenha o direito, ou também a mãe, caso a guarda permaneça com o pai. Necessariamente, precisa que um juiz determine o valor, porque ele vai analisar a possibilidade do pai ou da mãe e a necessidade da criança. Então, nunca tem um valor pré-definido, vai conforme o salário daquele pai ou da mãe, porque às vezes também a criança fica com o pai, a mãe também precisa pagar a pensão. Exatamente, então assim, não é sempre 20%, 30% do salário mínimo. O juiz analisa, porque às vezes a pessoa ganha 5 mil. É justo ela pagar só 200, né? O que está na rede social, mas a pessoa ganha lá milhões. É justo pagar, né, um valor menor? Então, é sempre analisado, né, o princípio da razoabilidade, a possibilidade do pai e a necessidade da criança. E a questão ali dos 18 anos, tem gente que diz, o pessoal fala bastante, né? O menino recebe até os 18, a menina até os 21. Como funciona isso? Então, como mencionei, não termina com 18 anos, porque às vezes a pessoa está fazendo uma faculdade, uma graduação, um curso técnico e ela precisa ainda da necessidade. Então, o que acontece? Depois dos 18, o alimentante, né, que é o filho, ele precisa provar que permanece aquela condição que precisa, né, auxílio dos pais. Então, demonstrar valores da faculdade, demonstrar despesas e que não consegue sobreviver sem esse auxílio. Então, ele precisa comprovar, mas não termina automático, né? Então, a pessoa precisa continuar pagando. Caso ela entenda que não precisa mais, ela precisa entrar com uma ação de exoneração de alimentos. E isso vai até qual idade? Eu tenho um filho de 25, 26 anos, ainda está estudando, eu preciso pagar ainda a pensão? Ele é muito relativo, porque, por exemplo, um filho que está dedicado nos estudos, tem 25 anos, ou tem um filho que tem um problema de saúde, um autismo, né, um transtorno, então às vezes precisa, por mais que adquiriu, né, 24, 25 anos, se presume que não, mas existem casos excepcionais que daí o menor, né, o inválido, tem que provar essa necessidade. E às vezes, em alguns casos que a mãe, o pai ou o filho esperam um tempo para pedir a pensão, tem como cobrar a pensão retroativa? Essa pensão retroativa é um perigo, Duda, porque acontece, às vezes a mãe acha que pode cobrar todos os retroativos, mas ela não tem uma determinação de um juiz que pode se cobrar, né? Ela não tem um título executivo. Então, se ela tiver essa determinação e o filho for menor de 18, ela pode cobrar a pensão retroativa. Mas caso for um acordo informal, não é possível cobrar essas pensões. E como funciona a questão de 13º e férias? Também entra junto na pensão? O filho também recebe? É bem relativo, né? Tem juízes que acontece, às vezes eu sou um autônomo, não recebo 10º, férias, mas se for determinado por um juiz, sim, porque também é valor, né? É remuneração, então o filho também tem a necessidade. Muitas vezes o 13º ajuda a pagar material escolar na época, que está iniciando. Então é sempre bom o advogado que acompanha
solicitar a inclusão desses valores. E Samara, para finalizar rapidinho, como funciona a questão do acordo? Tem gente que se separa, faz um acordo boca a boca e depois o pai para de pagar. Qual é a sugestão? Sempre ter um advogado? Sempre ter um advogado especialista, porque às vezes os pais conseguem conversar, eles podem só ir no juiz e pedir para homologar aquele acordo, para que tenha validade jurídica, porque como nós estávamos conversando, não pode executar algo que o juiz não decidiu. Então, assim, o boca a boca, por mais que você confia, né, no ex-companheiro, na ex-companheira, não recomendamos. Muito obrigada, Samara, com certeza vai ajudar um monte de gente em casa. Fica essa dica, sempre procurar um advogado e homologar então os acordos aí de pensão alimentícia.